Ata de sessão escrita à mão. Reportagem de revista. Manchete. As togas desafiam a poeira. Ao fim da escultura da justiça, no centro, em letras transparente e de forma, Museu do STF. A história do judiciário ao alcance de todos. Fotos, documentos, roupas, obras de arte, móveis. Cada um desses objetos, colecionados ao longo dos anos, convida a um passeio pela nossa justiça. O museu ele vai contemplar toda a área de memória institucional, toda a difusão Ana Paula da memória Alencar, institucional. coordenadora de memória institucional acervo do STF. documental, como arquivo, processos históricos, processos do começo do século. A influência do Supremo na vida das pessoas, ela se torna visível através do Thales de Barros Paes, gerente de gestão da memória institucional do STF. Como esses processos afetaram a vida cotidiana das pessoas. Para a sociedade, essa sensação de pertencimento à história de uma corte, da nossa Suprema Corte, né? Conhecer o seu papel, conhecer sua história, os seus móveis, os processos relevantes que aqui foram julgados, não é? Essa sensação de educação histórica e civil do papel da Suprema Corte do nosso país e sua relevância para a democracia, para a República, não é? Para toda a nossa história do Estado brasileiro. O Poder Judiciário é o poder mais discreto da República, é aquele que as pessoas menos sabem dos ritos e rituais, e eu acho que com a inauguração desse museu, as pessoas vão conhecer como funciona Renata de verdade Gil, o presidente da judiciário Associação dos e a sua Magistrados participação na história brasileira. Então é um resgate da própria história do Brasil. Uma história que começou a ser contada bem antes. O Museu do Supremo ele teve suas portas abertas em 1978, na gestão do ministro Thomson Flores. De lá para cá se nota um crescente interesse de preservação da memória institucional pelos ministros. Naquela época foram reunidos, né, acervos que foram coletados ao longo de toda a história da Suprema Corte, né, e foram catalogados, foram restaurados, e acervos que também faziam parte da sede do Rio de Janeiro na Avenida Rio Branco, né, que foi a última sede antes de o Supremo ser transferido para Brasília em 1960. Então foram colocados ali no terceiro andar do edifício sede o mobiliário antigo, né, que existia na sede do Rio Branco, e também material do plenário, né, o mobiliário que compunha o plenário foi trazido para cá também. Esse espaço que a gente considerou que era um espaço que, embora de importância, precisava ser acrescido, precisava ser expandido para realmente dar conta de toda a memória institucional e histórica do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, mais de 100 anos para a gente contar de história, e esses 100 anos precisavam realmente de um espaço adequado. A gente chegou ao ápice agora, com o redimensionamento do museu, com esse projeto grandioso que nós estamos fazendo parte. É sempre importante destacar, que muito me orgulha, é que o Supremo ele vem se importando em aumentar o diálogo com a sociedade, em contar a história do judiciário, dos julgados, do ministro, retratando a história do país. Esse novo espaço que está sendo criado, né, ele foi assim, um ganho muito importante para o Museu do STF, porque ele vai poder chegar através das ações de tecnologia, né, o novo olhar a várias pessoas ao mesmo tempo, coisa que antes a gente tinha uma preocupação de guardar informação para a difusão da história, agora a gente vai poder multiplicar o alcance dessa informação, né, mostrar um pouco do judiciário Brasil afora e mundo afora também. Sempre temos acesso ao nosso acervo documental, histórico, museológico, mas ter um espaço destinado a isso amplia essas possibilidades. Ainda mais no momento que a gente tem um maior interesse pelo turismo cívico, um maior interesse pela história das instituições. O nosso próprio processo de amadurecimento democrático, ele não chegou a esse momento, que é muito oportuno o Supremo ter esse espaço voltado para a memória institucional. Com o novo espaço expositivo, né, a gente tem uma possibilidade de dispor esse acervo de uma forma mais racional e até mais bonita, né, para o visitante. Ele conseguirá ter acesso a esses documentos, objetos que compunham a vida da corte ao longo da sua história. Revista de O Jurisprudência. acervo documental tem peças datadas da época do Império, originais das constituições brasileiras e livros de posse de ministros.
78 mil fotografias, algumas do século XIX, registram eventos solenes, visitas protocolares de autoridades, o funcionamento cotidiano da corte e retratos oficiais de ministros. O acervo do Museu do STF conta ainda com outras 1.235 peças que vão de coleções de moedas, medalhas e condecorações, mobiliário histórico e obras de arte, a presentes protocolares, objetos pessoais de ministros, acessórios de interiores e objetos de uso cotidiano. Fotografia do plenário do STF na inauguração do edifício sede no Rio de Janeiro, 1909. Máscara de elefante feita por artista da etnia Bamon e doada pelo presidente da República de Camarões ao ministro César Peluso. A história institucional do Thales de Barros Paes, gerente de gestão da memória institucional do STF. Do seu acervo, porque as pessoas, ao verem os objetos, elas podem mergulhar nessa história de ver como que se faziam as coisas em um outro tempo. Principalmente as gerações mais jovens, elas conseguem ter um vislumbre de como que funcionava a corte num tempo onde, por exemplo, não existiam computadores, onde a gente se comunicava por telex, por exemplo, né? Então a gente tem alguns documentos que mostram como que se tinham processos ainda manuscritos. Então toda essa história de como que o Supremo evoluiu, tanto tecnologicamente quanto juridicamente, as suas atribuições, elas podem ser contempladas, né, vislumbradas por meio do acervo, né? Realmente nós temos um acervo muito rico que merece ser exposto, ser difundido com maior amplitude. Carteiras de ministro do STF. Dos ministros Ari Franco, Lafayette de Andrade e Nelson Hungria, 1955. Maquete do complexo de prédios do STF, feita por Gilberto Antunes com projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer. Estatueta em bronze representativa da justiça feita pela artista H. Trucci. Mulher segura a espada na mão esquerda e livro com balança na capa na direita. Uma das grandes belezas que ele tem é a variedade. Então, assim, cada uma dessas peças conta a história do Supremo de uma maneira bem interessante, bem rica, bem lúdica. Os mais importantes documentos que nós temos no nosso acervo são as constituições, né? O Brasil teve 6 constituições no período republicano. Então, nós temos essas constituições, algumas originais, outras são réplicas, né? Mas temos documentos como a de 1988, por exemplo, ela é uma original, né? Então nós temos esses documentos que são tão preciosos, que é justamente o Supremo como guardião da Constituição. Ele não é só guardião da Constituição no seu sentido jurídico, mas também físico, né? Através da sua gestão de memória. Vinheta. No centro, em letras transparentes e de forma, curiosidades do museu. Nós temos no nosso acervo o kit de costura que era usado para os processos. Nós temos cintas que eram usadas, cintas de couro que ainda eram usadas para carregar os processos, né? Então são coisas que já não se usam mais em tempo onde nós temos os processos digitalizados, mas são memórias, né, de um tempo onde se tinham grandes volumes de processos físicos. O acervo, como ele é bem variado, bem antigo, arquivista do STF. Ele faz essa ponte entre o moderno e o atual. Então, nós temos, por exemplo, uma cabine telefônica em madeira nobre que era usada há muitos anos, coisa assim de 2 séculos, né, desde quando o telefone chegou. Então, faz esse contraponto, né, da modernidade com o antigo. Isso é muito interessante. É uma peça que não é mais usada, mas ela conta uma história, né? Conta-se que os ministros usavam aquela cabine telefônica para fazer suas ligações e tal. Então, faz parte da história. Essa primeira que eu trouxe é a capa do ministro Rafael Maia. Assim, já faz muito tempo que ela faz parte, a gente vai preservando a história dela. E ela carrega a informação da personalidade do ministro aqui, né? Além de ser uma veste simbólica, ela é um símbolo do ministro que participou da promulgação da Constituição de 88, né? Então a gente tem aqui a toga completa. A toga é sempre um conjunto, né? A gente chama de toga, pensa que é só a capa, mas ela é um conjunto. Roberta tira a capa protetora da toga. E já que estamos falando em curiosidades... Tem uma simbologia por trás da veste.
tem uma simbologia por trás das cores da veste, porque são pretas, tem uma simbologia por causa do modelo das vestes, que tem uma linguagem que remontava uma linguagem clerical, e a cor representada pelo preto, porque simbolizaria, teoricamente, a união de todas as cores, né? Não para distinguir, como se pode pensar, de todas as camadas da população, mas para ser o menor entre todas as pessoas, né? E aí, por isso essa cor. E também tem a simbologia da capa do super-herói, né? Que é uma coisa da cultura pop, que é mais moderna. Inauguração do museu. O museu foi inaugurado em dezembro de 2021. Sequência de imagens. Os ministros visitam o museu durante a inauguração. Essa exposição inaugural do Museu do Supremo, ela se chama Do Solar do Lavradio à Praça dos Três Poderes. E esse período ele compreende justamente a ata de instalação do Supremo no período republicano até os dias atuais. A ideia era mostrar como que essa mudança, né, tanto de sedes, vai acompanhando também a evolução do Supremo como instituição, ao passo que ela vai ganhando importância, né, ao longo das diferentes constituições que compõem esse período, foram 6 constituições, e a ideia é mostrar o ganho de relevância no contexto histórico, político do Brasil, né, e jurídico principalmente, da instituição como um órgão que passa a ser um garantidor dos direitos, né, constantes na Constituição. Muito interessante que a gente consegue visualizar todo o amadurecimento da instituição, toda a importância da instituição na história do país. A exposição, ela traz objetos pessoais de ministros, ela traz um rico acervo fotográfico, ela traz processos históricos. É uma exposição que vale ser vista e ser vivenciada. Pessoas visitam o museu. O museu conta com importantes parcerias com a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Banco de Brasília. A gente tem o Poder Judiciário e nós temos as funções essenciais à Justiça. A AMB vem nessa parceria contando a história do Poder Judiciário e dos magistrados. E a OAB, como um dos órgãos, né, os advogados são funções essenciais à Justiça, o Conselho Federal também vem para contar a história da advocacia aqui dentro do tribunal e a importância para o Poder Judiciário. É muito importante os integrantes do sistema de justiça apresentarem os documentos históricos que têm. Então, assim, a gente tem muitas sustentações da OAB que foram importantes para a mudança de concepção política no país. Isso tudo vai ser resgatado e exposto para a sociedade. Então, a AMB, que é uma instituição também com décadas de existência, 70 anos de existência, né, a OAB também, e o próprio Supremo, que reúne esse acervo de uma forma muito mais catalogada. A gente sabe que muitos documentos estão em poder do Poder Judiciário, estão em poder do Supremo Tribunal Federal. Então, a possibilidade do espectador, né, do cidadão percorrer todos esses documentos e assistir os vídeos, e vai ser um museu que vai ter muita interação com o mundo digital. Eu acho que vai ser sensacional e vai trazer uma nova visão do Poder Judiciário para a sociedade. A advocacia foi protagonista desse processo. Grandes advogados foram ministros do Supremo e depois retornaram à advocacia para exercer o seu munus público, inclusive perante o Supremo. E nesse pequeno espaço, nessa parte que nos cabe, é um espaço que nós damos muito valor, nós vamos contar um pouco da nossa trajetória, da trajetória da advocacia brasileira, que está inserida nessa grande trajetória de luta por um Brasil mais justo, de um Brasil mais igualitário, de um Brasil que efetivamente seja de progresso para todos os brasileiros. A gente vai ter esse museu aqui no Supremo, mas vai ser um museu também da capital do país, né? Um novo museu, um novo espaço de visitação em Brasília. Então a gente buscou essas parcerias de forma a agilizar esse projeto para que ele se concretizasse nesse momento em que a sociedade realmente busca isso, busca conhecer, visitar o Supremo Tribunal Federal. O BRB se aproxima da população, Costa, presidente do se aproxima do Judiciário, trazendo tantos elementos importantes que o Judiciário carrega. Na minha visão, o museu, além de ser um ato de muito carinhoso em relação à história do Judiciário, eu acho que ele desperta o interesse para que as pessoas entendam o papel do Judiciário, né? Entendam como ele interfere e se aproxima da vida de cada um
e possam valorizar a importância de um equilíbrio entre os três poderes. A história que a gente vai apresentar aqui nas exposições é a história da própria justiça, né? São documentos, livros, processos, prêmios, interações dos governos com o Poder Judiciário brasileiro. Isso tudo vai apresentar para aquele que visitar a verdadeira história do Brasil. A gente sabe que tem outras fases do museu ainda a serem construídas e o BRB vai continuar com esse olhar, um olhar cuidadoso, um olhar de defesa da história do nosso país, de valorização dos diversos entes e principalmente de preservação dos acervos, de como a história é contada, buscando aproximar a população de cada um desses Palácio do STF em computação gráfica. Para se chegar ao novo espaço do museu, que abre as portas para a sociedade conhecer melhor a história do judiciário, foi necessário muito planejamento. O processo começou por algumas adaptações na maior obra do museu, o prédio do STF. Pedreiros trabalham. O prédio do Supremo, ele faz parte da história do judiciário e da história de Brasília. Então, assim, pensando, o prédio é uma grande obra de arte, com as linhas modernas, né, que ele tem, que vem trazendo esse novo conceito. E uma coisa importante, assim, bem interessante, é que o acervo que o Supremo tem, o acervo museológico, ele contrasta com essas linhas modernas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem assim, um prédio de linhas retas, a gente tem aquele móvel antigo, de 200 anos atrás, que participava do Supremo no Rio de Janeiro ainda. Então, é um contraste muito bonito da gente conhecer e mostrar isso para o público. Originalmente, isso aqui ficava o arquivo do tribunal, então todos os processos físicos do tribunal ficavam nesse ambiente. Foi necessário mudar esse acervo para algum local, bem como uma outra sala de acervos especiais, de obras especiais que também ficavam em outra sala aqui próxima. Então foi iniciada a demolição, onde podia ser demolido, até que se fizesse essa mudança. E assim que terminou essa mudança, começou a demolição maior de paredes, remoção de piso, de forros, para iniciar a obra. Vinheta. No centro, em letras transparentes de forma, o processo de ampliação. Processo de Ana Paula Alencar, coordenadora de Memória Institucional do STF. Na gestão do ministro Dias Toffoli, ele foi submetido em sessão administrativa aos demais ministros que concordaram com a proposta. Na oportunidade, se buscou um arquiteto que tivesse muito comprometimento com o estilo de Niemeyer e ninguém melhor do que o professor Paulo Mendes da Rocha. Tivemos o prazer de fazer o projeto, desenvolver todo o projeto, que foi feito em 3 fases, em 3 etapas, e agora nós estamos concluindo, inaugurando a primeira etapa do museu. Acompanha a arquitetura da fase modernista lá do Oscar Niemeyer. É considerado que o projetista que concebeu esse projeto é da mesma fase do Niemeyer, inclusive ele chegou a comentar que chegaram a ser amigos, né? E ele procurou seguir a mesma linguagem do prédio. O museu ele vai ser uma obra póstuma. Eu me lembro do dia que o professor veio ao tribunal, que iniciou-se o processo de contato, e ele falando dos detalhes da cidade, ele falando dos detalhes do prédio, de toda a história da arquitetura. Coordenadora de Memória Institucional do STF. Isso nos traz ainda uma responsabilidade maior e um encantamento maior também com esse projeto. O projeto original foi dividido em 3 etapas de execução. Nós concluímos a primeira etapa do museu e teremos a segunda etapa, que vai ser feita ali onde hoje está situada a TV e a Rádio Justiça, e a terceira etapa no futuro, na parte exterior, onde vai ser instalado um café e a entrada para o público externo. O espaço físico do museu ele é um ambiente de mediação entre a instituição e a própria sociedade. Thales de Barros Paes, gerente de gestão da Memória Institucional do STF. Ter contato com o acervo e a história contada ali naquele ambiente, ela se sente mais pertencente à história do país e ela consegue se conectar em termos práticos. Realmente a preocupação era essa, ter um espaço aqui dentro do palácio, integrado à Praça dos Três Poderes, para que fosse acessível a toda a sociedade, mas guardando todas as características do nosso prédio, né, que é um prédio tombado, histórico, com esse estilo específico, um estilo modernista que a gente precisava preservar. E o Paulo Mendes da Rocha
veio de fato concretizar todas essas nossas preocupações e colocou isso num lindo projeto que foi apresentado aos ministros da Casa, que também se envolveram diretamente nesse projeto, aprovaram em sessão administrativa e daí a gente iniciou os trabalhos de concretização. O Museu do Supremo ele não vai ficar de fora da virtualização. Já nesse primeiro momento nós vamos disponibilizar uma visita virtual e no momento seguinte nós já temos um projeto de gamificação do museu, de outras ações que sejam interativas. A gente quer isso, a gente quer o diálogo com a sociedade, a gente quer que as pessoas entrem na história do tribunal, conheçam, vivenciem a história do judiciário. Essa etapa que já foi inaugurada, que é a parte realmente mais relevante, que é a parte expositiva do museu propriamente dito, ela já está finalizada e inaugurada, né? Mas a gente ainda tem uma segunda etapa, que é relacionada à parte de acervo propriamente dito, parte técnica que precisa ainda ser finalizada, e uma terceira etapa, que é quando a gente vai ter integração total do Museu do Supremo com a Praça dos Três Poderes, a partir de um espaço de convivência, com livraria, café, em que as pessoas vão entrar no museu através da Praça dos Três Poderes, uma integração entre o edifício do Supremo e a Praça dos Três Poderes, tendo esse novo espaço de convivência na praça. O projeto ele não interfere na arquitetura do Supremo, ele foi concebido justamente para respeitar o estilo da cidade, a ideia inclusive foi conversar com a cidade. A fase 3 do projeto, ela tem uma abertura pela lateral, que a ideia realmente era integrar a praça, né? O professor ele teve muito essa preocupação com a história do tribunal, com a memória da cidade. Museu em visitação. Além da parte aberta ao público, o museu conta com toda uma estrutura para guardar e preservar objetos históricos. Roberta põe toga em cabideiro. A reserva técnica é um ambiente controlado para guarda e localização de acervos, né? O ideal é que os acervos estejam expostos pela casa, porque os acervos eles precisam ser comunicados para a sociedade, né? E para o público interno e externo. Só que tem situações em que o acervo precisa ser recolhido à guarda por questões de segurança, de tratamento. E aí, nesse ambiente aqui, ele encontra as condições adequadas para a guarda, né? Tem um protocolo de controle de temperatura, de umidade. Então, a reserva técnica seria um cantinho de descanso dos acervos. A gente tinha grande preocupação de sistematizar a guarda dessa informação museológica. Então, a gente se preparou, a equipe sempre buscou fazer muitos cursos para tratar aquela documentação da melhor maneira possível. Então, assim, a gente sabe a diferença entre guardar uma fotografia, guardar um objeto de arte, guardar um vestuário. Então, isso ao longo do tempo, na conservação do objeto, foi que deu hoje a condição de estar sendo mostrado tudo com muita riqueza e muito cuidado. A gente tem uma equipe de preservação muito atenta a esses cuidados, muito capacitada e que está sempre promovendo, né, a melhor forma de perpetuar o acervo, porque nenhum acervo é eterno. Mas o que a gente puder prolongar a história contida nele é bom para a gente e para a sociedade, né? Um dos grandes lemas que a gente tem no museu é conservar para poder difundir essa informação depois. Conservação, cuidado preventivo é sempre a melhor maneira da gente conseguir que essa informação chegue no futuro. Vinheta. No centro, em letras transparentes de forma, Museu do STF. Conheça a história do Judiciário. O entendimento do Thales funcionamento Paz, gerente da de gestão da instituição memória através institucional do do seu STF. acervo, por meio do seu acervo, é um fator preponderante para que se possa construir um futuro dessa mesma instituição. E a sociedade entendendo a importância desse órgão, né, que no ordenamento jurídico, é importante para que todos possam construir uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais tolerante. Nossa expectativa é que o museu cumpra o seu papel de aproximar a população do Poder Judiciário de uma maneira geral e que fortaleça o papel também de estimular a visitação cívica a Brasília. Acho que todo brasileiro ou brasileira, em algum momento de sua vida, deveria vir ao menos uma vez em Brasília para entender um pouco da nossa história, um pouco do nosso país, como os poderes e as decisões mais relevantes do país são tomadas.
e certamente o museu contribui para isso. A gente precisava disso, dessa integração, o Supremo Tribunal Federal se abrir à sociedade, para que eles conhecessem a nossa história, o nosso papel, o papel do Supremo Tribunal Federal, o seu acervo, não é? Então, a gente precisava aproveitar também esse momento em que a sociedade quer conhecer o Supremo, quer conhecer a sua história. A história da MB está resgatada dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal, é uma verdadeira homenagem que o Supremo faz a todo julgador brasileiro, desde aquele juiz que está lá na ponta, né, até o próprio ministro que hoje tem aí a responsabilidade gigantesca de entregar a justiça para o país. Então, eu compreendo esse espaço como uma grande homenagem a todos aqueles que já deixaram o seu legado e que têm construído a história da justiça brasileira e, mais importante, a história do Estado Democrático de Direito brasileiro. O povo que desconhece a sua história repete os erros, né, dessa história. Então, nós sabemos a luta que foi para construir o Supremo Tribunal Federal independente e altivo que temos hoje, a advocacia constitucionalizada que temos hoje, e é muito importante que, Felipe pedagogicamente, possamos ensinar, ou seja, trazer a juventude, trazer os mais jovens para próximo dessa história, para perto dessa história, que não é nossa, é deles, é de toda a sociedade brasileira. A história do Supremo está diretamente, intrinsecamente ligada à história da justiça, à história do Brasil, na defesa das instituições. Ele reflete todas as mudanças que o país passou nesse inteirinho. Então, a justiça ela tem muito a ganhar com a difusão da história do Supremo. Eu me sinto muito privilegiada Paz, arquivista do STF. Eu acho que é uma grande ação a gente poder passar essa história para o Brasil. As pessoas, quando elas conhecem a história, seus detalhes, o desenvolvimento, elas se apropriam muito desse sentimento, né, gostoso de saber como é que o Brasil se desenvolveu. Então, esse sentimento de alegria, né, tem que ser difundido e que todo mundo tenha acesso a essa alegria também. Créditos finais. Direção: Diogo Ramos, Guilherme Melo. Produção: Josiane Matos e Vivian Duarte. Roteiro e edição: Flávia Nesca. Assistente de produção: Ana Rita Almeida. Imagens: Francisco Borges. Joey Góes, Jefferson Martins. Lázaro Filho, Lúcio Ribeiro e Luiz de Mello. Assistência técnica: Cláudio Júnior, James November, Juvenal Alves e o Eric Oliveira. Iluminador: Ítalo Cândido. Montagem e finalização: Neuber Tavares. Direção de arte: Sérgio Coelho Júnior. Videografismo: Leonardo Veloso. Agradecimentos: Associação dos Magistrados Brasileiros, Banco de Brasília e Ordem dos Advogados do Brasil. Núcleo de Programação Rosa Oazen. Núcleo Técnico Fábio Guedes. Núcleo de Produção de Programas Flávia Soledade. Supervisão, Coordenação e Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização: TV Justiça Social 2020.